Vamos falar agora sobre danos, né, que é um dos efeitos da posse. Tem só dois artiguinhos, né, 1217 e 1218, e ele responde a uma pergunta, uma situação que eu gosto sempre de ilustrar para vocês, no sentido de que é uma situação que todos nós já passamos na vida, né, ou muitos de nós. Eu lembro disso muito quando era criança, né, que que eu pegava de repente um brinquedinho, né, um brinquedo, uma coisa emprestada de alguém, e aí essa coisa se estragava na minha mão. E quando acontece isso, a gente sempre fica na dúvida, né, se a gente seria obrigado a consertar ou a reparar, né? Por quê? Por que essa dúvida surge? Porque a gente sabe que aquele bem que a gente pegou emprestado, a gente não usou ele errado, né? Não foi mau uso, né, do bem. É porque o bem estava muito desgastado, muito deteriorado, já era bastante usado e deu o azar, né, de quebrar na tua mão, né, de se estragar na tua mão. E aí a gente fica sempre nessa dúvida, né? Afinal, de quem é a culpa, né? Pelos danos. Está aqui, ó, os danos. Então, aqui diz, ó, o possuidor, o primeiro artigo, né, já nos ajuda bastante, né? O possuidor de boa-fé, e vamos partir do princípio de que a maioria dos possuidores são de boa-fé, né? Não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. Está aqui, ó, as palavrinhas, né? Então, boa-fé não responde. Então, a regra que é? O de boa fé não responde por aquelas coisas, perda ou deterioração, a que tu não der causa. A grande questão aqui é exatamente o der causa. Tu tem que ter culpa, né? Se tu provar que o bem estava deteriorado, que o bem já estava muito usado e que tu deu o azar, né, de quebrar na tua mão o bem, a culpa não é tua, tu não deu causa. Tá? Então tu usou o bem corretamente, fez o uso adequado da coisa, e mesmo assim a coisa se danificou, no caso, né? A coisa se perdeu, se perdeu ou se deteriorou, né, na tua mão. Então a gente não tem responsabilidade. Qual é o exemplo que eu uso, assim, que é um caso concreto que aconteceu na esquina da minha casa aqui? Eu moro, né, nas proximidades da Santa Tecla, onde vocês sabem que tem muitas revendas de automóvel, né? E é muito comum o pessoal ali pegar um automóvel usado, né? E querer experimentar aqui na minha região, aqui é bastante usual isso acontecer, né? E aí o que acontece? Aqui na esquina, né, que é uma esquina problemática no que diz respeito a preferencial, o cara vinha experimentando uma caminhonete, a diesel, cabine dupla, eu acho que era uma Mitsubishi, uma L200, eu acho que era. Né? E aí ele vinha vindo aqui pela rua da frente da rodoviária e cortou a preferencial, porque a rua da frente da rodoviária não é preferencial, né? Ela é transversal, né? Tem duas preferenciais, uma de cada lado da rodoviária. E aí ele meteu e vinha um Fusca, né? Vinha um Fusca em alta velocidade na outra rua e bateu na caminhonete. Aí tu está experimentando o carro, está experimentando um carro, andando com ele, trânsito. O carro não é teu, tu é um possuidor de boa fé, tu está experimentando o carro, certo? E aí o que aconteceu? Né, tu te envolve num acidente. A primeira pergunta que vem, então, tu deu causa ao acidente? Infelizmente, nesse caso, o motorista ali, né, o possuidor de boa fé, deu causa. Por quê? Porque ele cortou uma preferencial. Né? Ele cortou a preferencial, ele não foi cuidadoso, né? Gerou um acidente, estragou bastante a caminhonete, estragou o Fusca e estragou aí numa casa, na volta ali, que a caminhonete bateu no muro de uma casa. Então, olha só o tamanho do prejuízo, porque tu estava experimentando um carro. Então, tu deu causa. O possuidor de boa-fé que der causa tem que pagar. Né? Mas se tu é um possuidor de boa-fé e provar que tu não teve culpa na perda ou na deterioração, não há necessidade de provar, tá bem? Outra coisa, uma diferença entre perda e deterioração. Perda é quando o bem se termina mesmo, né? Que seria o perecimento do bem. Né? É a perda, é mais grave. A deterioração é o desgaste da coisa. O desgaste da coisa, via de regra, a gente não é obrigado a pagar. Então, o exemplo também que eu dou, que é bem ilustrativo, é se tu, por exemplo, é muito comum hoje, né? Tem até aplicativos aí no celular, o Carona, né?
eu estou indo para Porto Alegre, né? Que alguém quer, né, carona aí divide a gasolina, né? Divide o combustível, né? E aí a grande pergunta é, numa viagem daqui a Porto Alegre, uma viagem de quase 400 quilômetros, né? Tu só gasta gasolina? Tu só gasta diesel? Não, não, tu gasta um monte de coisa, né? Tu gasta pneu, suspensão, né? Todos os componentes mecânicos do veículo, né? O desgaste do óleo, tudo, imagina, né? Só que quando tu chega lá em Porto Alegre, a gente vai lá e enche o tanque, diz assim, quanto é que deu? Então metade para cada um, né? Por quê? Porque foi aquilo que é possível aferir, né? Eu tenho como contabilizar o que foi gasto de gasolina, mas não tenho como contabilizar a deterioração do pneu, a deterioração, né, da suspensão, da lataria, da parte mecânica. Então, via de regra, não tem como avaliar. Da mesma forma numa casa. Então, quando tu aluga uma casa, eu aluguei a casa zero bala, ela nunca mais vai ser zero bala, né? Tu vai deteriorar o piso, a maçaneta, as borrachinhas das torneiras, né? Tudo vai ficar, não vai ser mais como era antes. E é exatamente por isso que a gente paga aluguel, né? Porque não tem como fazer uma conta da deterioração. Agora vem a diferença. Sim, mas vamos que no uso da casa, né, eu arrebentei a maçaneta, certo? Por mau uso, de repente. Bom, aí é perda. Ó, se tu arrebentou a maçaneta, tu tem que colocar uma maçaneta nova. É aí que eu me refiro. Quebrou o vidro, tem que botar um vidro novo, né? Então, as coisas que forem perdidas, tu tem que reparar, recompor, é nesse sentido, né? A deterioração, via de regra, por não ser calculável, né, mensurável, ela acaba, então, não sendo objeto de indenização, tá bem? 1218. O possuidor de má-fé, agora prestem atenção aqui, o 1217 fala do possuidor de boa-fé e o 1218 no possuidor de má-fé. O de má-fé responde pela perda ou deterioração, olha só, a regra é que o boa-fé não responde e o de má-fé responde, ainda que acidentais, ainda que acidentais, ou seja, ainda que culposos, né, não sejam dolosos, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela o quê? Ela que? A coisa, na posse do reivindicante. Bueno, aqui é o seguinte: qual é a única maneira de um possuidor de má fé não responder pela perda? Então, assim, a regra é que ele responde. A única maneira é se ele provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. E aí é o que a gente chama, está aqui no artigo 393, matéria que vocês já, né, já estudaram, devem ter noção disso, né, pelo menos certamente já ouviram falar sobre isso, que diz assim: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Aí diz o parágrafo único do 393. No caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. É mais ou menos o mesmo texto aqui, ó. Quer dizer, se é uma coisa que não tem como teria acontecido de qualquer jeito. Então vamos usar um exemplo. O melhor exemplo de todos são os de força maior. Força maior quando é uma força natural. Normalmente, por exemplo, um vendaval, um furacão, né, uma chuva de pedra, sei lá, coisas naturais. Né? Força maior, que também é conhecido, né, na doutrina estrangeira, na doutrina anglo-saxônica, né, como Act of God. Talvez alguns de vocês ainda lembrem das minhas aulas lá de parte geral, que é chamado de ato de Deus. Né? Então, se for um ato de Deus, que seria então um raio, um relâmpago, uma chuva arada, um furacão? Bom, ele teria provocado perda ou deterioração, mesmo que o possuidor de má fé não estivesse lá. Então, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Não interessa. Não é porque o possuidor de má fé estava lá que aquilo aconteceu. Então, se tu provar, tu te livra, né? Que foi força maior. Ou caso fortuito. Caso fortuito, e aí seria quase um comentário aqui, ou ainda que acidentais. O caso fortuito não é uma força natural, né? É o que a gente chama de acidente, sobre o qual a gente não tem noção nem
nem faz a menor ideia de como é que aquilo aconteceu. É o caso clássico, aquele de tu estar no lugar errado na hora errada, né? Mas se aconteceu um caso fortuito e tu provar que teria acontecido com a tua presença lá ou não, que é o que interessa aqui para o 1218, tu não vai responder. Então, na dúvida, tu responde. É isso. É uma presunção. Então, assim, o possuidor de boa-fé não responde pelos danos, né, pela perda nem deterioração, e o possuidor de má-fé responde. Ponto. Qual é a chance que eu tenho de responsabilizar um de boa-fé? Se eu provar que ele deu causa, a perda ou a deterioração. E como é que eu tenho a chance de tirar a responsabilidade de um possuidor de má-fé? Provar que foi um caso fortuito ou força maior, ou seja, algo que aconteceu e que teria acontecido de qualquer jeito, estando na coisa qualquer pessoa. Tá bem? Vamos fazer uma pausa no vídeo para nós terminarmos os efeitos.